aquele pré-aquecimento na garganta. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí a todos que estiverem acompanhando esta maravilhosa aula de filosofia. E na aula de hoje a gente vai ver um cara muito pica das galáxias que se chama Immanuel Kant. Antes de mais nada, então, meu amigo editor, solta essa vinheta imediatamente porque eu tô mandando. Ai, pai, para! Sobre o contexto histórico que a gente tem que ter em mente, é primeiramente que a época do pensamento do Immanuel Kant é no contexto ainda do iluminismo. Então, a gente está numa época em que o iluminismo estava sendo propagado pela Europa inteira, né? Na aula passada a gente viu a origem do bagulho, né? Tudo começou na França. E a época que o Immanuel Kant desenvolveu seu pensamento e tudo mais, foi na época então que o iluminismo estava já se espalhando por toda a Europa, né? Uma outra característica que é muito importante que a gente tem que ter em mente, né, que nessa época estava havendo uma grande valorização, né, e o avanço da ciência e da razão. Então é a época que a gente tem o Galileu, o Copérnico e o Newton, né? O Newton, carinha da maçã lá que caiu na cabeça dele, né? E uma coisa muito importante, né, que a gente tem que ter em mente também é a questão da epistemologia. Especificamente, Immanuel Kant ele vai trabalhar muito na questão do empirismo e do racionalismo, porque a epistemologia causou uma treta tão lascada na filosofia que o pessoal estava dividido entre empiristas e racionalistas. Tipo, como que o ser humano produz o conhecimento? É pelo empirismo, pelo contato do mundo sensível, é pelas ideias inatas? Então estava meio que havendo uma tretazinha, tipo direita e esquerda que a gente tem, né? É mais ou menos que rolava nessa época, né? E o Immanuel Kant ele vai tentar solucionar esse problema dessa treta, né? Como resolver, né, essa contenda aí epistemológica do empirismo e racionalismo. Ele vai tentar resolver então, e a gente vai ver hoje como que ele vai fazer isso, certo? Meus queridos, a gente diz que o Immanuel Kant, ele era um cara bastante ousado, né? Porque ele queria causar uma grande mudança na filosofia. Não só uma mudança, mas uma revolução copernicana. Copernicana vem de Copérnico. Quem foi Copérnico? Copérnico ele foi um cientista, né? Que trouxe a teoria do heliocentrismo, né? O Copérnico ele propôs a ideia então de que na verdade o Sol estaria no centro e que os outros planetas, inclusive a Terra, né, giravam então em torno do Sol. Antes se tinha o geocentrismo, que aí era a Terra que estava no centro da coisa, né? E que o Sol e os outros planetas giravam em torno dele. Então pensa, né? Tipo, o cara basicamente pegou a Terra e o Sol e inverteu de lugar, falando então que o Sol estava no centro e que a Terra seria mais um planeta que girava em torno, né, do astro-rei, né, e tudo mais. Isso causou uma grande mudança na forma com que o pessoal via o mundo, né? E essa contribuição que ele fez para a ciência, né, causou, né, fez com que as ciências então se avançassem, né? E aí o Kant ele olhou essa mudança que o Copérnico causou nas ciências e pensou, pô, eu queria fazer essa mesma coisa só que na filosofia, né? Fazer essa reviravolta também, né? Por isso então, Revolução Copernicana. O Kant ele se espelhou muito no Copérnico, né? Mas em que sentido, né, que ele quis fazer? Primeiramente, na verdade, né, por quê? Por que ele queria fazer essa revolução na filosofia? Porque o Kant acreditava que a filosofia, né, a tradição filosófica, tinha um grande erro. Havia um grande bug na tradição filosófica, né, que fazia com que toda a filosofia, então, permanecesse estagnada. Então ele pensou, pô, Copérnico ele ajudou com que as ciências se avançassem, né, alcançasse então, né, essa questão de progresso, né? As ciências estavam progredindo muito bem, mas as ciências estavam estagnadas. Como que eu vou fazer então para fazer com que a filosofia também tenha um impulso e progrida também, né?
E aí que a gente tem essa questão, né, da Revolução Copernicana. Por quê? Kant ele falou que o maior erro da filosofia, da tradição filosófica, era a questão do sujeito e objeto, porque antigamente, isso desde Sócrates, Platão e Aristóteles, o esquema era desse jeito. O que ficava no centro era o objeto. E o sujeito, o ser pensante, o ser que estuda, girava em torno do objeto, né, com o objetivo de obter o objeto, a essência. E o Kant vai chamar a essência de númeno. Eu não consigo entender essa frescura que o Kant teve de trocar os termos, né? É o Kant, é Aristóteles, né? Aristóteles era o quê? Ciência e substância. Kant, númeno e fenômeno, né? Para que eles fizeram isso, eu não sei. Só sei que isso, né, é meio chato, porque enrola a gente, né? A gente fica confuso. Inclusive, eu ficava confuso também, né? Mas enfim, coloquem aí, anotem, né, que número é igual essência, né? É o mesmo significado. Então, tradicionalmente, a filosofia fazia o quê? Né? Na filosofia, o sujeito, o ser pensante, girava em torno do objeto para obter, então, a essência, o número. Então, observe a semelhança do Copérnico. A proposta de Kant, então, era trocar então os objetos no lugar, né? os elementos aqui da questão, né? E trocar de lugar, colocando então o sujeito no centro da questão filosófica. E aí deixando o objeto, né, circundando o sujeito. Para Kant, essa situação que é a correta. Na verdade, o sujeito para Kant é o que deveria estar no centro, né? E outra coisa, o máximo que a gente obteria do objeto, segundo Kant, não seria o número, mas o fenômeno, a aparência. Somente usando a intelectualidade, somente usando a razão, né? Então Kant ele vai defender a ideia de que somente usando a razão a gente só vai conseguir ter o acesso ao fenômeno, né? A aparência das coisas. Somente pela razão a gente não vai conseguir alcançar a essência, né? Então, né? Esse aqui é um quadro geral aqui dessa Revolução Copernicana, né? Então a solução é isso, né? Trocar os lugares do sujeito e objeto, colocando então o sujeito como centro da questão filosófica. E como eu falei então, né? Só podemos conhecer o fenômeno, a aparência, quando a gente usa a nossa racionalidade. E aí que traz uma brisa muito interessante, porque ele diz que o agir humano é a coisa mais importante, né? Se você quer alcançar a essência das coisas, você não deve usar sua razão, sua intelectualidade. Você tem que agir. É a sua ação, por meio da sua ação, da sua atitude, que você vai conseguir ter acesso ao que seria o número, a essência das coisas, né? Ele coloca essa questão, né, que é bem curiosa. Ele vai dar importância ao agir humano, né, a atitude do ser humano diante ao universo, ao cosmos e tudo mais, né? Então coloque em si mente, somente usando o intelecto, a gente só vai ter acesso à aparência, para Kant, né? E Kant diz que a partir do momento que a gente deixa de usar somente a razão, somente ficar brisando, raciocinando e começar a agir, é na ação que a gente consegue ter então acesso ao que seria o número, a essência das coisas, certo?